Oi gente, tô aqui hoje no estúdio Roger Fonseca e vou entrevistar ele. Ele vai falar pra gente sobre a seleção brasileira de Paralímpicos de Judô. O Roger, ele é treinador da seleção brasileira há quanto tempo, Roger? Desde 2013. Ah, desde 2013. Até hoje. Ah, é legal. Então, a gente vai falar sobre como acontece a perda de peso nos atletas, pré-competição, como acontece isso, de que forma acontece e quais são os prejuízos de uma perda de peso rápida. Bom, gente, o Roger, ele é meu amigo pessoal. O quê? Desde 2000. 2000. A gente fez faculdade na mesma faculdade, isso, né? Isso. Então, a gente se conhece há muito tempo. O Roger é um tremendo profissional, ele é especialista em treinamento muscular. A gente tem muitos clientes em comum e você é top. Por isso que eu treino com você. Isso, né? Você é top. Tá? Então, vamos começar. Ô, Roger, o que eu queria saber... com seus atletas de judô, né? Quando você chega na pré-competição e eles estão fora do peso, né? Quantos por cento eles podem estar acima do peso para a categoria, né? E quais são as atitudes, o que vocês fazem durante esse preparo para a pesagem que acontece antes da luta? Certo, então a gente monitora os atletas diariamente, né, através de um software chamado Elite Jump, para monitorar a força e a potência dos atletas. Ou seja, através do salto vertical a gente consegue mensurar como que foi a carga de treinamento do atleta, né, como que está o estado dele, se ele está no nível normal dele, dentro do normal dele, no melhor ou no pior desempenho, tá? Então, o que a gente faz? A gente consegue mensurar todos os dias isso e adequar o treinamento para ele de acordo do estado que ele está. Né? Então, um exemplo, o cara está muito cansado. Em vez de ele fazer 10 lutas naquela sessão de treinamento, ele vai fazer, por exemplo, só 5. Tá? E a gente vai mensurando isso nas semanas e vendo como que ele está para poder determinar que carga de treinamento que a gente vai colocar para ele. Com relação ao peso corporal, normalmente o ideal, que a gente tenta deixar no ideal, é pelo menos 5% acima do peso corporal. Até a gente está adotando uma conduta na seleção, se o cara vier para concentração acima dos 5%, a gente vai mandar ele embora. Não vai jogar. Não vai lutar. Não vai treinar, não vai ficar na conta. Por quê? Porque assim, que a gente começou a mensurar isso ao longo dos anos que a gente está com os atletas, que toda vez que chegava um atleta, estava, por exemplo, 6 quilos acima da categoria, por exemplo, o cara lutava até 60 quilos, ele estava com 66 quilos, já estava na outra categoria já. Ele, com essas estratégias que a gente utilizava de aumentar o trabalho aeróbico, ou às vezes utilizar a sauna, né? O cara ficar sem beber água, né? Ficar totalmente desidratado, né? Para perder peso. Isso, redução às vezes de carboidrato. E aí, o que a gente começou a verificar? Que praticamente, lógico que uma resposta individual, tem atletas que perdem mais, tem outros que não perdem tanto. A gente começou a verificar que os atletas que estavam perdendo bastante peso, eles tinham uma perda muito grande de força e de potência, o que é determinante para o nosso esporte. Então, como a gente avalia desempenho, a gente trabalha com um atleta de alto rendimento, a gente avalia desempenho. Então, a gente não pode deixar o atleta chegar lá na competição, tá com uma perda de 20%, por exemplo, de força muscular e de potência, né? Então, assim, essa representação, o que acontece? Se fosse um velocista, um cara que corre 100 metros rasos, por exemplo, para 10 segundos, se ele tivesse 10% mais fraco, 10% mais potente, ele está aumentando 1 segundo no tempo dele. Então ele não chega nem na primeira classificação. Né? Então, para o judô, lógico que você tem um componente técnico envolvido, tudo também, né? Mas é uma relação importante com o desempenho. Se o cara tiver 10% mais fraco, ele está muito mais fraco para poder desempenhar o rendimento. E além do que, né, o que atrapalha muito, que a gente começou a verificar? Não só o rendimento na primeira luta, porque o cara faz 5 lutas, 6 lutas numa competição. A recuperação de uma luta para outra também é muito dificultada. Né? Então, assim, lógico que vai depender do quanto tempo vai durar essa luta, né? Porque
você tem lá 4 minutos de luta, mais o Golden Score se a pessoa não conseguir jogar o outro durante os 4 minutos. Mas assim, é uma perda muito grande de desempenho. Então, por conta dessa perda de peso muito Roger, grande. Então, essa cultura da perda de peso rápido que acontece com os atletas de MMA, que em uma semana eles chegam a perder 10 ou mais, né? Um peso maior ainda, chegando como você viu do José Aldo, que é até 15 quilos, 15 né? quilos, muita coisa. Muita coisa. Tem que ficar carregando o cara até a balança. Essa cultura dessa perda de peso rápida, ela tá acabando, né? Eu acredito que ela vai acabar, porque o que se preza hoje, que o atleta, ele controle o peso durante o ano todo, para que chegue na competição com o peso mais próximo do adequado, né? O peso para a categoria. Então, o trabalho, assim, de vocês, que são os profissionais da educação física e dos nutricionistas e dos médicos, tá no sentido de melhorar a qualidade da nutrição do atleta para que ele não extrapole e chegue no peso adequado sem precisar perder muito peso, no máximo que 5 quilos, né? No final, né? No final, 5, sim. Né? Não mais do que isso. E talvez chegue no final sem precisar perder tanto peso assim. Isso. Né? Porque, assim, só colocar, os atletas de MMA, eles acabam desidratando demais, acabam perdendo muito sódio, potássio, magnésio, quando acontece essa desidratação rápida. Né? E isso pode fazer o quê? Confusão mental, tontura, desmaio, perda de equilíbrio e força. Então, e ele precisa estar bem para essa competição e muitas vezes ele não consegue se recuperar totalmente, né? Então, isso está mudando ao longo do tempo e acredito que no judô muito mais, né? Então, o que dentro da seleção paralímpica a gente está tentando mudar isso mesmo, né? Os atletas se apresentarem em torno de 5% acima, ou seja, se o cara pesa 60 quilos na categoria, vai lutar com 60 quilos. Ele se apresentar com 63 quilos, 63 é fácil, né? É mais fácil de controlar o atleta, né? Esse peso. E assim, como a gente monitora eles constantemente, né? E o que a gente vê? Às vezes o cara não tá perdendo gordura, ele tá perdendo eletrólito, perdendo tudo isso. Então isso vai ter minerais. Vai perder muito a capacidade contrátil da musculatura, que ele vai precisar lutar. Pode ter cãibra, né? Essas coisas que a gente tava conversando. E a recuperação pro atleta, depois que ele faz a pesagem, que ele precisa fazer essa superidratação rápida, recuperar o glicogênio muscular que diminuiu bastante durante todo esse período de perda de peso, leva um tempinho, né? Sim. Eles conseguem até recuperar muito peso em poucos dias, em um dia muitas vezes tem que recuperar isso, só que assim, é insano. Sim. Né? É insano isso aí. Sim. Né? Então, porque assim, começa com a recuperação, água de coco, coloca eletrólito, põe pastilhas hidroeletrolíticas, aí começa com uma papinha, um purê, né? Usa mandioca, usa outros alimentos. Eu já vi atleta fazendo o seguinte, até por recomendação, não minha, mas eu já vi. Várias fatias de pão, eles amassam com rolo de macarrão, né? Para que esse pão fique compactado para conseguir consumir mais carboidrato. Nossa, sim. E é cruel, porque o cara tá muito tempo comendo pouco carboidrato, o organismo ele tá todo desregulado e ele precisa entrar com uma carga rápida de carboidrato para aumentar o glicogênio muscular de uma forma assim super rápida. E isso também não é legal. Sim. Né? Então, se ele vier com uma perda de peso pequena, né? Se ele precisa perder pouco peso, ele vai se beneficiar muito, né? Muito. É desempenho. Então, o que a gente verificou, os atletas que estão próximo do peso, eles não têm uma perda de desempenho. Na verdade, eles até aumentam o desempenho. Porque como a gente está controlando o volume de treinamento perto da competição, reduzindo o volume, a intensidade está alta, então eles melhoram o desempenho. Todos assim, a resposta é essa. A maior dificuldade que está sendo é quando o atleta chega muito fora do peso, a perda de desempenho é muito grande. Então, a gente está sempre controlando isso para não evitar que isso aconteça. Sim, né? Então, assim, de uma forma de você até mostrar para o atleta que ele tem a responsabilidade também de se manter dentro do peso, nas concentrações da seleção, a gente cortar o atleta quando ele não está dentro dos 5%. Aí ele não joga. Aí ele não vem para concentração para lutar. Ô, Roger, e tem algum caso de atleta que precisa perder peso, mas que ele não perde força? Vocês têm algum atleta assim na seleção? Então, eu tenho uma atleta que ela é bem regrada, ela fica um pouco acima,
né? Ela é assim, até um pouco acima dos 5%. Ela não perde desempenho, ela é uma característica dela, porém é o seguinte, a gente está tentando agora segurar mais ela, para deixar bem mais próximo desses 5% aí, para ver se ela consegue até levar um pouco mais o desempenho, né? Então assim, a gente sabe que ela melhora o desempenho próximo da competição mesmo perdendo peso. Ela chega em condições. Chega em condições, entendeu? Porém, agora a gente está tentando ser um pouco, pegar mais no pé dela, né? Para deixar ela bem mais próximo, para ver se essa melhora vai ser maior. Por exemplo, eu testei eles essa semana, né? A gente controlou o treinamento, eles vão para a Copa do Mundo agora dia 18. Ela estava uns 4, 5 quilos acima. E ela já estava com um desempenho muito bom, próximo do melhor dela. E agora que eles viajam semana que vem, né? Aí na terça-feira eu vou testar eles novamente. Ela já provavelmente vai estar com um peso um pouco mais abaixo, a gente vai medir para ver como que tá esse desempenho, né? Legal. E assim, vocês lá usam suplementos para aumento de força, suplementos esportivos como creatina, cafeína? Sim, o nutricionista prescreve muitas vezes a creatina, né, para os atletas. Nos períodos pré-competitivos, para aumentar a força mesmo, né? Porque normalmente que a gente está treinando bastante, a gente faz a potência normalmente quase que o ano inteiro. A gente mudou os conceitos de treinamento, a gente consegue manter o atleta sempre pronto para lutar o ano inteiro. Só que assim, mais próximo das competições importantes, ele está suplementando com a creatina os atletas. Porque isso aí também é uma forma... A creatina, gente, é um aminoácido que o próprio corpo produz e é produzido e armazenado, né, no fígado e alguns outros órgãos, e a concentração é grande na musculatura. E ela é fundamental, ela é precursora de ATP, que é adenosina trifosfato, que você utiliza em grande quantidade quando você precisa de força e potência, é um substrato energético, né? Sim. E o que a gente produz é mais ou menos 1 grama por dia, então a gente precisa suplementar o restante para ter força suficiente para esse tipo de atividade de força e potência. Então por isso é interessante o uso da creatina, né? E para o judô, por exemplo, que é o esporte de combate, que é alta intensidade, os movimentos são de potência, né, de força, precisa ter bastante essa reserva, né, até para utilizar e ajudar na ressíntese também, né, do ATP durante todo o treino, né? Todas as lutas e entre as lutas, né, tipo, porque às vezes o cara faz uma luta de 4 minutos, ele vai descansar uns 15 minutos, provavelmente vai lutar outra luta às vezes de 4 minutos, se ele jogar o cara rápido vai durar 30 segundos. Se não, se ele não conseguir jogar, vai até lá 5, 6 minutos, dependendo do golden score, né? Tá. E cafeína usam? Vocês usam cafeína lá? Usa cafeína também. Ah, é legal. Entendeu? Cafeína também, né? A cafeína ela aumenta a tensão, ela melhora a performance, ela poupa glicogênio muscular, né? Então ela diminui a percepção de dor. Né? Ela é super interessante. E vários atletas usam lá? Sim. Alguns atletas usam. É que aí, assim, eu não... a gente tem um acesso, assim, mas o que a gente tem mais resultados é do percentual de gordura, de como está o atleta. Da dieta a gente só passa, normalmente, a fase que está do treinamento, o que a gente está fazendo com o nutricionista. Adapta a fase. Para ele adaptar a fase, né? Tipo isso que é o mais importante, que vai né? para cada atleta, né? E aí eles têm a dieta e tá no Centro Paralímpico, tá no hotel, aí cada atleta vai seguir a sua dieta, né? Então, e eu li um estudo hoje falando sobre a cafeína, que se a gente consegue adaptar a miligramagem de cafeína por quilo de peso em quantidades maiores até do que as recomendadas antigamente, esse estudo saiu agora em setembro, o efeito é melhor. Ah, bacana. Bacana. Sim. Eu vou colocar depois no vídeo aqui a referência desse estudo aí, é bem interessante. E fizeram com atletas de judô. Ah, que legal, legal, sim. Bem bacana. Então, gente, acho que é isso. Para vocês entenderem um pouco sobre judô, né? E perda de peso, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Por favor, curte, me segue aí no YouTube, esse vídeo vai ficar aí, tá? E qualquer dúvida, manda mensagem que a gente responde, né, Rogério? Isso aí. Isso aí.
Audio Jungle.